Olha esse bolo, gente. Olha isso aqui. A combinação perfeita, leite ninho com morangos. Ele tá divino, divino, maravilhoso. E eu vou ensinar pra vocês o passo a passo completo, desde o recheio, a massa, como montar, a decoração, pra finalizar tudinho, tudinho. Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma receita. Toda terça e sábado tem vídeo novo aqui com dicas bem legais e receitas bem gostosas pra vocês. Bora pra receita! Pra começar a nossa massa, então, a gente vai bater os ovos, são 5 ovos com o açúcar. E vai bater, tem que ser na batedeira, tá? Na mão dá certo, mas você vai sofrer demais, porque tem que bater muito até ele triplicar de volume, dobrar de volume. Então o ideal é que seja na batedeira mesmo. Então são 5 ovos e 200 gramas de açúcar. Açúcar refinado, açúcar cristal, o que você tiver aí na sua casa. E agora a gente vai bater isso muito bem até ele dobrar de volume, tá? Pode bater em velocidade alta. Olha só que linda que fica a nossa espuminha. Olha, ela dobra praticamente de volume, tá? Vira uma espuminha branquinha, ó. Eu sei que vocês vão me pedir mais ou menos quanto tempo ficou batendo aqui, mas a minha batedeira ela é bem potente. Então ficou batendo aqui por uns 5 minutinhos, até ela chegar nesse ponto. Agora a gente vai ligar de novo, em velocidade baixa, olha só. E vai acrescentando leite morno e óleo. 120 gramas de óleo e 250 gramas de leite morno. É isso mesmo, gente, é gramas, tá? Você vai pesar o seu óleo e pesar o seu leite para sua receita sair exata. Já falei aqui da importância de pesar os ingredientes, tá? Tem vídeo sobre isso aqui. Então, ó, a gente vai adicionando os dois ao mesmo tempo, ó. Bem devagar. Enquanto a batedeira continua batendo. Vai colocando, ó. Essa massa fica uma nuvem super macia, deliciosa. E a combinação dela, então, com o nosso recheio aí de leite ninho com morango, fica incrível. E agora eu vou colocar também essência de baunilha. Se você tem aquelas que tem tampinha, pode pôr uma tampinha. Eu vou pôr aqui algumas gotas, que essa minha de gotas. Aí, prontinho. Deixa assim rodando, deixa batendo. E agora a gente vai acrescentando a farinha aos poucos também. Você não vai despejar a farinha aqui toda de uma vez. Lembrando que a farinha, ela é o quê? Você não pode bater ela, senão você ativa o glúten e a massa fica pesada. Então a gente vai só misturar, incorporar essa farinha. Então por isso que a gente vai adicionando aos poucos e mexendo. E já já ela tá pronta, tá? Não é pra bater, é só pra misturar. E é importante dizer que quando você adiciona o óleo e o leite, a tua massa, a tua espuminha aqui não diminui, tá? Por isso tem que continuar batendo aos pouquinhos. O leite morno, lembrando o leite morno. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha, que eu vou ir colocando, ó, aos poucos com a minha batedeira ligada, na velocidade 1. Olha só. Ela vai incorporando aos poucos e a gente não vai bater isso, a gente só vai incorporar. Farinha toda colocada, a gente já vai colocar o fermento também, tá? Pra ele só dar uma incorporada. Uma colher de sopa, uma tampinha daquelas da tampinha do próprio Royal, sabe? Bem cheia de fermento. Já coloca aqui, ele já vai dar aquela misturadinha. Misturou. Tá pronto. Ele ficou aqui um pouco nas laterais de farinha e fermento. Daí você com o próprio fouet da batedeira finaliza, ó. Olhem a massa como fica. Ela fica com bastante bolhas de ar, porque é uma massa bem fofa, bem macia, sabe? E tá prontinha, super fácil de fazer, olha. Vocês viram como é prática e ela vai ficar deliciosa. Agora, uma dica muito importante que eu quero dar pra vocês. A gente vai colocar isso aqui na forma, então, pra levar pra assar. O que que acontece? Se você vai usar uma forma redonda, tá? Aqui eu vou usar de 22 centímetros. Nunca, jamais você vai colocar numa forma só para assar. Por quê? O bolo precisa de espaço para crescer. Se você coloca toda essa quantidade aqui, ó, de massa numa forma de 20 ou 22 centímetros, ele vai demorar horas para assar. Vai assar só por fora e por dentro vai ficar cru, abatumado, não fica bom, tá?
Então a gente sempre vai colocar em duas formas. Outra dica muito legal que eu vou dar aqui pra vocês é que você não vai untar a sua forma, tá? Você vai colocar papel manteiga só no fundo, ó. Aqui eu já faço a marcação, faço das duas ao mesmo tempo. Pega o papel manteiga, meço mais ou menos em cima da forma. Como as duas são do mesmo tamanho, né? E ó, coloco aqui, faço bem a marcação e recorto bem igualzinho o fundo. Olha, ela já fica marcadinha e daí a gente recorta. Por que não untar as laterais da forma? Para o seu bolo crescer grudando nas laterais e não formar barriga. E não ficar assim, desgrudando e formar aquela montanha no meio. Faz essa técnica aí, ó. Só o fundo forrado, ó. Só o fundinho forrado. Que você vai ver que o seu bolo vai ficar mais bonito. Importante deixar essa forma pronta antes de pôr o fermento na massa, tá? Eu não deixei aqui porque eu queria mostrar pra vocês. Porque o fermento da Dr. Oetker, quando você coloca ele na massa, ele só começa a agir depois de uma temperatura alta. Então, só quando ele tá no forno. Mas esse, o Royal, ele já age, já começa a agir quando você coloca na massa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, tá? Eu vou fazer um bolo só com uma camada de recheio, não vai ser com duas camadas. Então, eu vou dividir essa massa em duas partes. Se eu fosse fazer um bolo de aniversário, daquele que vai duas camadas de recheio, seria diferente aqui a divisão dessa massa. Mas isso no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês. Então, ó, no olhômetro mesmo, tô colocando aqui metade da massa em cada forma. Ó, dá uma batidinha. Pra tirar as bolhas de ar que fica dentro, sabe? Pra não ficar cheio de buraco a sua massa. O meu forno já tá pré-aquecido, tá? 180 graus, eu já deixei ele aquecendo, ó lá, tá? A luzinha ligada. Essa massa aqui, ó, como ela ficou menos da metade da forma, é questão assim, ó. No máximo 30 minutinhos tá assada, então fica de olho aí no seu forno, tá? E que nem eu falei, não coloca tudo numa forma só que não fica bom, tá? O seu bolo fica seco por fora e sem assar por dentro. Enquanto o nosso bolo tá lá, ó, no forninho, eu já coloquei as duas formas de uma vez só. A gente vai fazer o recheio, que é um brigadeiro de leite ninho delicioso, que depois a gente bate ele com chantilly, depois de frio a gente vai bater ele com chantilly e ele fica uma nuvem. Olha, esse é o meu bolo favorito da vida. Pra fazer o nosso recheio, então, de leite ninho, a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado e meia, tá? Eu uso esse aqui, ó, da Piracanjuba. Ele é semi-desnatado, tem 6% de gordura, mas é muito bom. E 70 gramas de leite ninho. Eu uso leite ninho mesmo, tá? Não uso outro leite em pó. Eu gosto de usar o leite ninho porque ele tem um sabor específico, né? E aí, com o fogo ainda desligado, você vai misturar esse leite ninho no leite condensado. A gente vai colocar o creme de leite também, mas é importante fazer esse passo aqui antes, porque o leite, tudo que é pó, na verdade, o leite ninho, né? Ele dissolve melhor só no leite condensado do que no creme de leite. Então, dissolveu, agora a gente vai colocar creme de leite. São 2 caixinhas de creme de leite. A gente só vai ligar o fogo depois que já tiver misturado isso e dissolvido todas essas bolinhas aqui, todos os gruminhos. Agora sim, liga o fogo. Fogo médio, ó, vou abaixar um pouquinho aqui. Mexendo sempre sem parar. Aqui eu vou pegar minha espátula e vou mexer aí toda a vida. Sem parar. Mexendo sempre lateral, meio, lateral, meio, com firmeza, tá? Não adianta você passar a espátula muito assim de levinho que ele começa a grudar no fundo e a gente não quer isso. Aqui ele já começou a levantar a fervura, olha só. Não para de mexer nunca, viu, gente? Pra não grudar. Então ele vai ferver desse jeito e vai começar a reduzir. Vai começar a baixar e engrossar.
Olha só como ele já começa a reduzir bastante. Já começou a baixar a fervura e já começa a engrossar. Agora, ó, ele chegou no ponto que a gente quer, que é um brigadeiro mais firme, olha só. Ele não é em ponto de brigadeiro de enrolar ainda, é um pouquinho antes. O brigadeiro de enrolar, quando a gente passa a espátula aqui, ele não junta mais. Esse aqui, ele junta, mas ele tá bem firme, olha só. Ó, bem firminho. Por quê? Porque a gente quer que o nosso recheio fique estruturado. E depois, como a gente vai bater com chantilly, então ele tem que ser mais firminho assim mesmo, tá? Vou desligar o fogo. Continua mexendo até a panela desaquecer um pouco. Continua mexendo com o fogo desligado até ele parar de borbulhar. Aí, agora a gente vai despejar numa travessa e deixar esfriar ou levar pra geladeira até ele esfriar por completo. Por completo, não pode estar morno, tá? Porque como a gente vai bater com chantilly, se ele estiver morno, o chantilly vai desandar. Eu vou despejar ela aqui e vou cobrir esse recheio com um plástico. Pode ser papel filme, plástico filme, ou aqueles plásticozinhos de freezer, sabe? E é importante colocar em contato, grudadinho com o brigadeiro, porque se você colocar distante, longe do brigadeiro, ele cria uma camada de água, tá? E a gente não quer isso. Então, esses saquinhos, olha só, que eu uso, tem alguns papéis picotados desses que já vem assim, sem ser saquinho, tá? Eu geralmente abro no meio pra colocar. Então, ó, bem em contato, ou papel filme ou esses pacotinhos, porque daí não vai criar camada de água nenhuma. Leva pra gelar ou então deixa esfriar em temperatura ambiente. Temperatura ambiente vai levar umas 6 horas pra ele esfriar por completo também. Ou na geladeira um pouco menos. Com a nossa massa já fria, a gente vai desenformar ela. Esse processo é bem legal, tá? Interessante mostrar pra vocês. Porque, ó, olha só como o nosso bolo ficou retinho. Não ficou com barriga, sabe? Porque ele cresceu grudando nas laterais. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai passar uma faquinha em volta aqui, bem rente da forma, pra não machucar muito o nosso bolo, e vai desenformar. Eu gosto de usar essa faquinha aqui, a faquinha de serra, ela acaba rasgando a massa, sabe? Então, ó, eu faço força contra a forma, e aí eu só viro e ele solta. Olha só, olha essa massa, gente. Vou tirar o papel manteiga aqui do fundo. Olha isso. Olha que massa maravilhosa. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra massa. Prontinho. Ó como fica a forma. Ela fica com aquelas laterais grudadinhas, ó. Ah, inclusive vou deixar essa aqui que a gente vai usar. Nem precisa lavar, você pode fazer nela assim mesmo. Olha só, tira o papel manteiga. Olha que linda, gente. Esse bolo vai ficar maravilhoso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar esse topinho, essa partezinha de cima da casquinha, bem de leve. Olha só, eu peguei uma faquinha de serra, então, e daí eu vou tirar essa casquinha de cima. Porque a calda, ela entra melhor no bolo sem essa casquinha. Porque essa casquinha, ela é como se fosse uma película. Então, daí o bolo não fica bem molhadinho, sabe? Então, tira, mas é só a casquinha mesmo, gente. Só vai passando a faca assim, ó. Ela já vai saindo, tá? Não é pra você tirar aí metade do seu bolo, não. E prontinho. E olha como ela é uma massa boa de você trabalhar e segurar. Ela não fica se quebrando. Porque tem massa que você pega na mão, ela já se quebra toda, né? Então, essa aqui, ela é maravilhosa por causa disso. Ela é muito boa de trabalhar. Aqui eu tenho 550 gramas de morango com o talo. Pesado assim com o talo, 550. Eles já estão limpinhos e secos. É importante que eles estejam secos. Você vai lavar e deixa ele secar ali. Não é pra ficar apertando pra secar. Então, ó, a gente vai tirar o talo dele. Você vai cortando, ó. Em pedaços pequenininhos. Tem vezes que eu faço maiores os pedaços, sabe? Mas nesse bolo aqui, eu quero que eles estejam pequenininhos pra incorporar bem no recheio. Eu vou deixar, olha, minha boca tá até salivando. Eu vou deixar aqui alguns pra mim usar na decoração do bolo depois. Deixar 5
pra mim usar na decoração do bolo pra ficar bem bonito. Uma dica que eu dou pra você é fazer a massa e o recheio um dia antes. Ah, eu preciso então do bolo pro sábado. Na sexta-feira você assa a massa, faz o recheio e deixa descansando. No sábado de manhã você monta todo o bolo e faz o processo aí da decoração, que também é bem facinho. Então, morango cortadinho, a massa do bolo esperando já para ser montada, a gente vai fazer a nossa calda. A calda que a gente vai molhar o nosso bolo. Para nossa calda, então, eu vou usar esse copo medidor aqui, mas você pode medir de outra forma. A gente vai usar 250 ml de leite. Aqui eu tô usando leite integral. Meia caixinha de leite condensado. Sabe aquela caixinha de leite condensado que a gente usou metade para fazer o recheio? Então, a metade dela. Não se preocupa, tá? Seu bolo não vai ficar doce insuportável, não. Porque a massa, essa massa de baunilha que eu ensinei pra vocês, ela é bem suave e o morango quebra todo esse doce. Então, assim, faz que você não vai se arrepender. E 2 colheres, ó, bem cheias de leite ninho. Aí a gente vai misturar isso e vai molhar as 2 camadas do nosso bolo. Não se preocupa que não vai ficar encharcadão, não. Vai ficar bem bom, tá? Até porque nossa massa é grossa, então ele vai ficar um bolo molhadinho, delicioso. Olha só o nosso recheio geladinho. Em ponto aqui que ele já tá, né, friozinho. Olha como ele fica firminho, gente. E agora a gente vai bater com chantilly, que é pra ele ficar bem gostoso. A gente vai começar batendo na batedeira 200 ml de chantilly. Pode ser no liquidificador? Não, não pode. Tem que ser na batedeira, tá? Chantilly é batido na batedeira, bem gelado, gente. De preferência, você vai comprar aí seu chantilly um dia antes e deixar aí na geladeira, no mínimo 12 horas gelando, para ele ficar bem firminho, tá? Bate muito bem até ele ficar firme. Chantilly firme, olha só. Pode colocar todo o recheio de uma vez, tá? E aí a gente vai bater um tempinho de novo, uns 2 minutinhos só. Ele dá uma emulsificada, uma incorporada com esse chantilly, fica maravilhoso. Vamos raspar aqui tudo, aproveitar cada gotinha do nosso recheio. Ó, a espátula de silicone é maravilhosa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links com os utensílios que eu uso, tá? Balança, forma, espátula, tudo. Que vai facilitar aí a sua vida na cozinha. E se você gosta de receitas assim fáceis, com ingredientes acessíveis, eu convido você a olhar o meu caderninho de receitas, que tem mais de 50 receitas deliciosas que eu faço aqui na minha cozinha. Bolo caseiro, bolo recheado, bolo gelado, pudim, sobremesas em geral. Tem torta salgada, tem receitas salgadas também, tá? É um caderninho assim que eu fiz com muito carinho pra vocês. Se você gosta de cozinhar então e ter sempre ideias diferentes pra variar o seu cardápio, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e adquire o seu. Então, ó, agora tá aqui, ó, brigadeiro com o chantilly. A gente vai bater muito bem. Olha só como fica esse recheio. Gente, ele é incrível. E o sabor que fica, quero mostrar de perto aqui pra vocês. Olha isso. Pensa num recheio maravilhoso. Olha, ele fica assim mais branquinho, sabe? Suave, delicioso. Agora a gente vai começar a montagem do nosso bolo, então. Na mesma forma que a gente assou o bolo, amigas, a gente vai colocar um plástico, ó. É esse rolinho aqui que eu falei pra vocês. Esse aqui é saquinho de freezer, mas tem aí nas lojas de confeitaria, nos mercados, enfim, o saquinho, o rolinho já picotado, que é o papel mesmo, tá? Então a gente vai forrar a nossa forma, ó. Aqui eu vou colocar na metade, ó. Vou afundar e vou colocar mais um na outra metade. A montagem é bem simples. O que é importante aqui é o tempo que você vai deixar o seu bolo gelando para ele firmar, para daí você conseguir fazer a decoração. Ah, não quero decorar, quero deixar um bolo peladinho, um naked cake. Deixa ele peladinho, não
precisa decorar não. Então, ó, forramos o fundo e as laterais. E agora a gente vem com a primeira camada de massa. Coloca ela ali, ajeita o plástico. Olha só, olha. E aí você vem com a calda. Metade dessa calda a gente vai colocar aqui na parte de baixo do bolo. Pode molhar, tá? Molha o meio, molha as laterais. Vou olhando aqui se já foi metade. Metade da calda, ó. Mais um pouquinho. Prontinho. Deixa a calda entrar bem no seu bolo. Pode confiar que não vai ficar muito molhadão não, tá? Vai ficar delicioso aí o seu bolo. O primeiro passo aqui depois da calda é os morangos. Você vai colocar todos os morangos aqui e vai espalhar no fundo. Não vai misturar com o recheio. Por quê? Quando você coloca aqui, ó, o morango, faz essa camada de morango no fundo da forma, em contato com a massa, no fundo da forma não, em contato com a massa, né? Sem misturar no recheio. O morango, ele solta muita água. Então, toda a água que ele soltar vai ir pra massa. Não vai ficar aquele bolo aguado, né? De suco de morango, de água de morango. Então, dá uma apertadinha aqui nele. E daí, você vai vir com o recheio. Agora sim, ó. Coloca uma camada generosa de recheio, porque só tem uma camada, tá? O restinho que sobrar de recheio, a gente vai fazer uma decoraçãozinha aí no nosso bolo. E daí você espalha bem e dá uma incorporada nesses morangos. Aperta para o recheio meio que misturar com o morango, mas ele não subir, o morango não subir muito. Então, eu dou uma apertadinha para o recheio entrar lá embaixo, ó. Sabe? E agora, olha só como é que ficou. Agora a gente vai colocar a nossa outra camada de massa. Ai, que bolo delicioso. Coloca, puxa bem o plástico para não ficar plástico no meio do recheio. E molha com o restante da calda, ó. Não faz mal que ele escorre, tá? Porque daí molha as laterais do bolo ali também. Pode colocar sem medo a sua caldinha aí. Como a massa é grossa, ele nem vai chegar a molhar toda a massa, tá? Pode ficar tranquila. Ó, já absorveu. A gente vai tampar isso aqui e vai levar pra geladeira por umas 4 horas. Se você tá com pressa e quer acelerar o processo, eu vou colocar no freezer. 1 hora e meia no freezer já é suficiente pra você tirar e decorar. Quando você tampou aqui com o plástico, ó, dá uma apertada nele. E agora a gente vai levar pra gelar. Nosso bolo geladinho, a gente vai então decorar ele. Quanto mais tempo você deixar ele gelando aí, mais firme ele fica, tá? E agora você vai tirar o plástico, que não é tão difícil quanto parece. Só puxar aqui, ó. A gente vem então com aquele recheio que sobrou. Passa um pouco em cima e um pouco nas laterais e depois a gente vai alisar. Eita, que saltou um morango aqui. Não precisa sobrar muito recheio, porque a ideia aqui é fazer um bolinho mais rústico mesmo, tá? Não é um bolo decoradão. E agora a gente vai tirar o excesso do recheio, ó. Do recheio da cobertura, né? A gente vai dar uma espalhadinha. Vai ficar parecendo aqueles bolos bem de vó, assim, de antigamente, sabe? Bem gostoso. Gente, isso aqui, tá? É um bolo pra você fazer aí na sua casa, não pra você vender. Se você for fazer um bolo pra vender, a cobertura tem que ser outra. Tem que colocar menos morango, porque senão ele vai ficar saltando assim pra fora. E agora a gente vai polvilhar leite ninho aqui em cima. Eu gosto de usar o leite ninho integral, só que não tinha no mercado dessa vez, né? Então vai o instantâneo mesmo. Olha só. Então polvilha aí, leite ninho. Põe com a peneira porque ele fica mais bonito, tá? Deixa um aspecto mais legal no seu bolo.
E agora a gente vai pegar aqueles moranguinhos que a gente tinha deixado ali separadinho pra gente usar na decoração. Então, ó, vou cortar o morango nesse sentido aqui, ó. Pra vocês verem que bonito que fica. Pra colocar em cima, olha só. Olha que lindo. E vai colocando assim, ó. Coloca um aqui e outro do outro lado de frente, ó. E assim, você faz nos primeiros 4 cantinhos, ó. Olha como ele fica. Aí depois vai preenchendo os espaços. Assim você não corre risco de ficar buraquinho, sabe? E fica sempre bonito. Olha que lindo, gente. Pra você servir aí para suas visitas. E o último, a gente vai colocar aqui no meio assim. Ai, que bolo mais lindo! Olha só que coisa mais linda, gente. Olha em cima, então, para vocês olharem de pertinho, para reproduzirem. Façam que vocês não vão se arrepender. Olha por dentro como ele fica. Que perfeição, gente. Meu Deus do céu. E a fatia? Olha isso. Que delícia, que deliciosa.